Querido irmão, sem delongas, ainda em pé, abra a palavra do Senhor Deus. Eu queria ler com toda a igreja, de maneira uníssona, o texto que iremos expor nesta noite, que é o Salmo 23, salmo muito conhecido da igreja, de todos nós, todos aqueles que caminham entendendo e compreendendo a Escritura, que ama a palavra de Deus, com toda certeza conhece o Salmo 23. E nós iremos ler a uma só voz, bem forte, de maneira uníssona. Iremos ler esses 6 versículos. Toda igreja, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Tomem um assento, irmãos. Deus seja louvado pela leitura deste capítulo. Vamos orar ao Senhor. Curve a sua cabeça. Maravilhoso Deus, que bênção, que bom poder ler a palavra. Melhor ainda é entendê-la, compreendê-la, aplicá-la aos nossos corações, ó Pai. E sozinhos nós não conseguiremos. Nós clamamos, ó Deus, ensina-nos nesta noite, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir na leitura, na exposição, na iluminação das nossas mentes, na compreensão, na aplicabilidade deste texto. Ó Deus, usa-me como instrumento em Tuas mãos, que todos nós saiamos daqui cheios da Tua palavra e que ela por si só nos ensine. Eis a razão pela qual te peço, ó Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Que o meu coração esteja escravizado à palavra, à minha mente. Que o Senhor possa nos conduzir na leitura e na aplicação deste capítulo 23 dos Salmos, ó Pai. Não somente aqueles que estão aqui no templo, mas te pedimos por aqueles que acompanham pela internet, Deus, visita-os também poderosamente. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Querido, continua com a sua Bíblia aberta, Salmo 23. Eu queria abrir essa palavra, trazendo às nossas mentes uma certa ocasião em que John Newton, que foi um pastor anglicano, escritor de muitos hinos, ali final do século XVIII, início do século XIX, quando vos falo que ele é escritor e foi escritor de vários hinos, um dos hinos mais conhecidos do cristianismo evangélico, Amazing Grace, graça maravilhosa. Quantas versões deste hino tão profundo, tão maravilhoso, que este hino foi fruto de uma experiência de salvação. Este hino foi fruto de uma experiência pessoal de John Newton. E ele fala neste hino acerca do arrependimento, da redenção. Mas eles falam sobre a experiência de John Newton, citando quando já muito idoso, muito velho, bastante debilitado, a mente já lhe roubando a clareza, sem conseguir recordar de tantas coisas do passado e recordar de coisas mais atuais no tempo dele. Algumas pessoas se aproximaram de John Newton e lhe perguntaram de maneira muito objetiva: John Newton, do que você realmente lembra com clareza, já que sua mente hoje está tão debilitada? O que é que você lembra com tanta clareza, John Newton? E ele, sem pensar muito, queridos, ele trouxe a seguinte resposta. Esta resposta tornou-se uma resposta célebre, conhecidíssima, quando ele fita os seus olhos naqueles homens que lhe perguntaram e responde: minha memória está quase acabada, mas eu lembro de 2 coisas: que sou um grande pecador e que Cristo é um grande Salvador. Louvado seja Deus.
Eu sou um grande pecador. Cristo, por sua vez, é um grande Salvador. Eu estava lembrando desse fato, queridos, e fazendo uma ponte para o Salmo 23. De fato, penso eu, queridos, que no final da vida Newton havia aprendido aquilo que o Salmo 23 nos expressa: a segurança do povo de Deus. O Salmo 23 leva-nos a uma realidade de segurança. Note bem, estou lhes dizendo acerca e contando um fato histórico de um homem que já, no ocaso de sua vida, no fim dos seus dias, ele revela uma segurança inabalável. Eu sou pecador, um grande pecador, mas eu sirvo a um Deus que é um grande Salvador, um Deus presente, um Pai, um pastor. E ele tinha plena convicção, a plena consciência que as suas conquistas, que a capacidade que Deus lhe deu foi fruto da graça, da bondade, do cuidado de um pastor sempre presente. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. O Senhor Deus é o nosso pastor, irmãos, e eu penso que atrelado a esta realidade de John Newton, todos nós, indistintamente, há no nosso coração a esperança, a certeza. Eu não estou isento da dor, jamais. O Salmo 23 não é uma apologia da não dor, da não tribulação. Pelo contrário, eu tenho uma plena convicção, irmãos, que mesmo e apesar de amar o nosso pastor, amamos o nosso pastor, amamos o Senhor, servimos ao Senhor, reconhecemos o Senhor como pastor divino das nossas almas, nós entendemos que todos nós sofremos enfermidades, perdas, decepções, lutas, as mais diversas, dos níveis diversos, crises familiares, angústias e até a morte. Todos nós atravessamos essas realidades. Verdade é, queridos, que o que traz segurança ao nosso coração, queridos, é que nós não estamos sozinhos. A verdade que tomava o coração de John Newton é a verdade que precisa tomar o meu coração, que de fato Ele é um grande Salvador, Ele é o pastor das nossas almas, Ele é o Deus da aliança, Ele é o pastor do seu povo, Ele que conduz, Ele que sustenta, Ele que protege, Ele que acompanha as suas ovelhas até ao último dia de sua jornada. A verdade é que John Newton disse: olha, eu sei que tem um grande Salvador. A minha memória furta dos meus pensamentos alguns momentos que vivenciei, mas fato é que eu tenho um grande Salvador. Quero lhe dizer nesta noite, nós temos um grande Salvador, aleluia. Nós temos um grande pastor que toma o nosso coração. Charles Spurgeon disse que o Salmo 23 é o rouxinol dos salmos, é a pérola dos cânticos inspirados. Meu querido, um rouxinol cantando tem uma perfeição maravilhosa. Rouxinol dos salmos. E eu louvo a Deus, queridos, porque a pérola dos cânticos inspirados nós encontramos aqui no Salmo 23. E eu não sei se você já ouviu um rouxinol cantando. É difícil aqui em Maceió, né, irmãos? Mas você vai ali para Tapera, a cidade do Cícero, pode ser que encontre lá, né, Cícero? Um rouxinol cantando, pode ser que encontre. Nós entendemos a bela canção. Charles Spurgeon diz: o Salmo 23 revela-nos esse cântico que traz ao coração mais angustiado a paz que excede a todo entendimento. Aleluia. Eu estou aqui nesta noite para pensar um pouco sobre esse Salmo 23. Eu queria dividi-lo em 3 verdades que estão postas aqui, queridos. Eu peguei o Salmo 23 e pude entender aqui claramente. Eu consegui entender 3 verdades incontestáveis. O Salmo 23, irmãos, apresenta-nos o nosso divino pastor. Um pastor divino, poderoso. 3 verdades pulam diante dos meus olhos. Esse pastor, ele é poderoso, ele é cuidadoso e ele revela-nos segurança. Poder, cuidado e segurança. Não por acaso John Newton disse: eu tenho segurança. Eu estou no fim dos meus dias, mas eu tenho segurança no meu bom pastor. Eu queria pensar com vocês, olhando para esses versículos, 6 versículos, eu queria destacar 3 verdades que aqui apresentei para vocês. Primeiro, o texto irá falar sobre o poder do pastor divino. Olhem comigo o versículo 1, queridos. Eis a razão da segurança do nosso coração, porque nós temos um pastor divino, um poderoso pastor divino. O versículo nos diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Repita comigo o verso 1, toda igreja: o Senhor. Eu não sei se você percebeu isso. O Salmo, ele abre apresentando-nos o nome
da aliança, Yahvé, não está aqui por acaso, queridos. O Senhor aqui é colocado uma palavra no hebraico, Yahvé, Deus da aliança. O nome aliancista aqui abre este Salmo 23. Eu não sei se isso traz ao teu coração algumas verdades, ao meu coração traz a verdade e a paz e a segurança de que nós servimos a um Deus que não está distante, a um Deus que fez aliança com o seu povo. Não por acaso o salmista Davi, com toda a sua expertise enquanto pastor de ovelhas do campo, Davi abre este Salmo 23 nos afirmando que ele é o Deus Yahvé. O Yahvé é o nosso pastor. Yahvé está conosco. Yahvé nos conduz. E veja, quando Davi traz à baila a afirmação e o nome Yahvé na abertura do Salmo 23, Davi está expondo aqui de maneira muito clara a ideia aliancista. Foi Yahvé que sustentou o povo de Israel durante 40 anos no deserto. É Yahvé que sustenta o seu povo até hoje. É Yahvé que sustenta as nossas vidas e famílias hoje. Por isso que o Senhor é o nosso pastor. Aleluia. Davi traz aqui na abertura desse texto dizendo que Yahvé é o seu pastor. Isso precisa trazer ao nosso coração a ideia clara deste atributo da onipotência de Deus. Ele é o nosso pastor, irmãos. Ele que conduz o seu povo. Note bem, Davi não abre o Salmo 23 afirmando o Senhor é um pastor. Ele não diz isso. Davi não o compara a nenhum outro pastor, nem a ele mesmo. Note bem, Davi toma a sua experiência de campo, pois ele era pastor de ovelhas, e traz a realidade de um pastor perfeito. Não é um pastor. Ele não diz também que o Senhor é o pastor, trazendo uma relação, quem sabe, distante, não aliancista, não íntima a quem escreve, mas note bem, o que me chama a atenção é que Davi abre o Salmo 23 dizendo que o Senhor é o seu pastor. O pronome possessivo revela-nos uma intimidade com Deus de aliança. O Senhor é o meu pastor. Ele é o pastor de tantos outros, mas ele deixa muito claro nessa perspectiva aliancista que Deus é o seu pastor. É Deus que se relaciona com ele, é Deus que cuida dele, é Deus que o protege, é Deus que o livra, é Deus que o conduz. Eu quero lhe dizer que nesta noite todos nós, indistintamente, se nós já tivemos uma relação íntima com esse pastor, nós podemos afirmar também, queridos, o Yahvé também é o meu pastor. Aleluia. Intimamente nós podemos afirmar, ele é o meu pastor. Isso traz ao nosso coração, queridos, uma relação pessoal e pactual maravilhosa da parte de Deus. Note bem, querido, João Calvino comentando esse versículo, ele vai dizer o seguinte, irmãos, que não basta saber que Deus é pastor da igreja em geral. Não basta entender isso. Tem muita gente com relação distante, dizendo o Senhor é o pastor. Distante, longe, sem intimidade com esse pastor. Mas Calvino vai dizer o seguinte, é necessário que cada crente o reconheça como seu próprio pastor. Me chama a atenção que Davi faz questão de dizer, ele é o meu pastor, ele é o meu Senhor, é com ele que eu me relaciono, é com ele que eu tenho intimidade, é com ele que tenho os maiores e melhores momentos de intimidade espiritual. Ele é o meu pastor. E note bem que a segurança do salmista não está em suas circunstâncias, mas sobretudo na identidade do pastor. Note bem, queridos, quando Davi afirma Yahvé é o meu pastor, Davi está apresentando a chancela, a identidade, os atributos desse pastor. Nós não podemos nos relacionar com alguém que nós não conhecemos. Davi fala, aqui estão os atributos, vocês conhecem quem é Yahvé. Vocês conhecem o Deus da aliança, a identidade aqui é apresentada. Como assim, pastor? Eu poderia apresentar vários atributos de Deus, mas quando Davi diz, Yahvé é o meu pastor, em outras palavras, Davi está dizendo, abrindo esse Salmo 23, dizendo sobre o poder desse pastor, ele é autoexistente, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é soberano sobre todas as coisas. Yahvé é o meu pastor, aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite, Yahvé é o teu pastor. Eu não sei vocês, mas o meu coração se aquieta. Mesmo e apesar dos turbilhões da vida, eu digo, Yahvé é o meu pastor. Eu posso ter paz no coração com esta afirmação. Eu posso descansar o meu coração. Veja,
se os atributos de Deus aqui são apresentados como, lhes disse, autoexistência, onipotência, onisciência, onipresença, soberania, o fim do verso 1 não poderia ser diferente. Se ele, Yahvé é o meu pastor, nada, misericórdia, nada, irmãos. Veja, esse texto tão conhecido é extremamente pedagógico e revelador para a gente. Se eu parto da premissa de que o Senhor, Yahvé, é o Deus da aliança, é o meu pastor, nada me falta. Veja, quando Davi diz, nada me faltará, Davi não está defendendo a tese de nenhuma dificuldade, a ausência de dificuldades. O que é que Davi quer dizer aqui, pastor, quando afirma, nada me faltará? Já me fizeram essa pergunta, pastor, se o Senhor é meu pastor, por que me falta tanta coisa? Misericórdia. O texto diz que nada falta. Já parou para pensar nisso? Veja, quando o texto diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, não significa ausência de dificuldade. Note bem, significa ausência de qualquer coisa necessária para cumprir os propósitos de Deus em nossas vidas. Ele sabe como agir, aleluia. Nada nos falta. Sabe o que Davi quer dizer aqui? O Senhor, se Yahvé, o Deus da aliança, é meu pastor, nada nos falta. É que Deus não precisa de nenhuma cooperação humana para que os seus propósitos e os seus desígnios se cumpram. Ele é Deus, aleluia. Ele é Deus, irmãos. Ele é Senhor, olha o nome aliancista, Yahvé é o meu pastor. É como se Davi estivesse dizendo nesse Salmo 23. Lembram do deserto, quando ele conduziu durante 40 anos? Quantas vezes os incrédulos falaram, era melhor estar no Egito. Deus sabe como agir. É Deus que providencia o maná todos os dias, é Ele que é o Yahvé, Ele que é o pastor, Ele que cuida, irmãos. Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele providencia todas as coisas, e Yahvé é o meu pastor e nada me falta. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. E sabe que John Owen, ele falou certa vez, ele escrevendo, comentando esse texto, ele diz assim, olha, aquilo que Deus retém ou retira de nós, nunca é tão necessário quanto aquilo que Ele nos concede. Ele sabe como agir, meu irmão. Se você crê nisso, diga amém, eu creio. Por isso que Davi disse, o Senhor é meu pastor, nada me falta. O que Ele retém de mim, é necessário reter. A porta que Ele fecha, é necessário ser fechada. Porque quem sabe nós, pelo nosso coração inclinado ao mal, turva a nossa visão, o nosso coração inclinado ao mal, nós jamais fecharíamos aquela porta, mas Deus fecha, sabe por quê? Porque Ele é o Yahvé presente, o Deus da aliança, o Deus que sabe o que é melhor para a gente. Por isso que nós falamos, quando a porta se fecha, nada nos falta, porque o nosso pastor está conosco, aleluia. Ele é o nosso pastor e nada nos falta. É impressionante, irmãos, como muitos de nós olhamos para aquilo que nos falta. Quantos que olham para aquilo que lhes falta? Davi nos convida nesta noite e nos ensina a olharmos para quem é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor, por isso que nada nos faltará. Isso traz ao meu coração alegria, que quando entendemos quem é Deus, ou quem Deus é, a ansiedade diminui. A ansiedade diminui. Quando eu olho para Deus, a ansiedade diminui. Quando eu descanso meu coração em Deus, quando eu fito os meus olhos diante do Senhor e fito os olhos nele, meu coração se aquieta, porque eu tenho consciência, Deus é o meu pastor. O problema não é o tamanho da nossa necessidade, irmãos. Quem sabe pessoas que entraram aqui hoje à noite olhando para o tamanho da necessidade, mas o problema muitas vezes é a pequenez da nossa visão acerca de quem é Deus. Olha como Davi resolve isso. Resolvam isso. Deixem de olhar para Deus como Deus pequeno. Ele é o nosso pastor, autoexistente, poderoso, criador, sustentador, soberano. Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Olhe para Yahvé, olhe para o Deus da aliança. Fite os seus olhos no autor e consumador da fé. Aleluia. E quantas vezes estamos envolvidos dentro das nossas necessidades. E eu confio muito mais naquilo que eu enxergo, na minha própria ação. Olha para o pastor. Primeira verdade que esse texto ensina é sobre o poder do pastor divino, que nunca nos abandona, que está conosco, que está aqui agora, que vai estar contigo amanhã, segunda-feira, que vai te conduzir lá no teu cantinho, na tua casa, no teu espaço de oração, que vai estar com você lá no trabalho, quando alguns lhe perseguem. Ele é o teu pastor, aleluia.
Ele que vai estar contigo nas lutas, nos esbarros da vida, na tua casa. Ele é o teu pastor, o meu pastor. Davi descansa o seu coração, e eu preciso confiar mais nesse pastor. É como se Davi, a ideia do texto é essa, abrisse o texto dando uma chancelada, uma carteirada, diz, olha, Deus é meu pastor. Acabou. Ele é poderoso. Ele é Senhor de todas as coisas. Eu descanso nele. A primeira verdade encontramos no verso 1, sobre esse cuidado paternal, poderoso, cuidadoso de um pastor divino, é que ele é poderoso. O pastor das ovelhas, ele é poderoso. Mas o pastor e o cuidado do pastor divino também é visto. A segunda verdade é sobre o cuidado desse pastor divino. Ele é poderoso, mas esse pastor, queridos, ele também é cuidadoso. Olhem comigo, por gentileza, queridos, dos versos 2 a 5, nós encontramos a segunda verdade do texto. Primeiro, o pastor é poderoso. Segundo, o pastor divino, ele é cuidadoso. Preste atenção que do verso 2 ao versículo 5, Davi começa a construir a ideia deste cuidado. Não sei se vocês conseguiram fazer esse link. Veja, a primeira verdade que Davi diz, Deus é poderoso. Nosso pastor é poderoso. Se ele é poderoso, eu já estou cuidando de uma parte da vida muito necessária, ansiedade. Ansiedade. Tem muito crente ansioso, irmãos. Tem crente que levanta as mãos no domingo, mas na segunda-feira já amanhece com aquelas borboletas na barriga. E tem gente que nem consegue dormir no domingo. Você sabe o que é isso, irmãos? Aquela borboleta, não, ansioso. Senta na cama, respira, dá aquela respirada, né? Segura. Porque tem um monte de coisa para resolver. Olha, Deus diz ao nosso coração nesta noite, Ele tem cuidado de todas as coisas. Ele é o Deus da aliança. Ele é o Deus que não nos abandona. Quando Davi abre o Salmo 23 falando, Ele é o Yahvé que está conosco, o Deus da aliança, ele fala agora do cuidado desse pastor, que cuida muito melhor que você, querido. Deus sabe como cuidar da nossa vida. E a nossa ansiedade não acrescenta um côvado à nossa existência. Nós não acrescentamos absolutamente nada. Por mais inquieto que você esteja, por mais ansioso que você esteja, você não acrescenta, você não consegue resolver algumas demandas. Nós precisamos nos valer do poder e do cuidado desse pastor que é divino. Olha como Davi vai fazer isso. Ele acrescenta ao capítulo 23, de maneira muito clara, o cuidado do pastor das ovelhas. A verdade aqui é que ele começa a construir dizendo o seguinte, está ansioso? Entenda quem é o pastor, porque ele vai dar descanso à tua alma. Olhem comigo, versículos 2 e a parte A do versículo 3. Olhem comigo, o cuidado do pastor é tipificado aqui pelo descanso que ele oferece às suas ovelhas. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. É impressionante, irmãos, como Davi ele começa a construir aqui. A partir da sua experiência, vou usar a expressão laboral, da sua experiência enquanto pastor de ovelhas. Davi sabia muito bem, é impressionante essa poesia, porque Davi sabia muito bem que a ovelha é um animal extremamente inquieto. É um animal que facilmente se assusta. Veja, ele compara a ovelha a nós, a igreja do Senhor. Inquieta, assustada muitas vezes, e somente a presença do pastor consegue fazê-la descansar. É a segurança que a ovelha tem, em que o pastor a conduz a pastos verdejantes, dá alimento para a ovelha, e a ovelha consegue descansar. O nível de descanso de uma ovelha, eu não sou especialista em ovelhas, animal, irracional. Deus me deu a bênção de pastorar ovelhas racionais. Amém, meus irmãos? Mas Davi tem experiência sobre isso. Ele sabia muito bem que uma ovelha que é inquieta e assustada, ela só descansava nos ribeiros quando bem alimentadas e seguras. Olha o que Davi quer dizer, olha o que o texto quer dizer para mim e para você nesta noite. Ele é o pastor que cuida, que nos alimenta, que nos traz a segurança. Nós podemos descansar na graça desse pastor. Louvado seja Deus. Amém, meu irmão? E deixa eu explicar uma coisa para você nesta noite. O verdadeiro descanso não é a ausência de problemas. É a presença desse pastor em meio aos problemas. O texto diz que ele que nos faz repousar. Percebe? O poder está nele. Ele que faz, ele que leva-me para junto das águas de descanso. O Agostinho de Hipona,
Ele escreveu o seguinte, que inquieto está o nosso coração enquanto o nosso coração não repousa no pastor. Enquanto o meu coração não repousa no verdadeiro e divino pastor, o meu coração é inquieto. Eu tenho uma mente inquieta. Eu preciso repousar no pastor, eu preciso aquietar a minha alma. E eu penso, quem sabe, nesta noite, nós temos muitas pessoas exaustas, não porque trabalham demais, mas porque tentam carregar fardos que pertencem a Deus, entrega a Deus, descansa em Deus, e o pastor divino nos convida nesta noite a descansarmos nele. Precisamos descansar a nossa alma no pastor divino que cuida das suas ovelhas, aleluia. A primeira coisa tipificada pelo cuidado desse pastor é o descanso. Quem sabe você me diz aqui, pastor, eu preciso descansar. Entenda, é ele que me faz, ele que leva-me e ele que refrigera a nossa alma. Nós cremos nisso, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Mas esse pastor, além de viabilizar descanso para a gente, o cuidado desse pastor é tipificado aqui por Davi pelo direcionamento, a direção. Olhem o versículo 3, a parte B, direcionamento. Esse pastor, ele cuida nos dando direção. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O cuidado do pastor é tipificado também, irmãos, pela direção. Alguém já disse que a ovelha, ela não tem senso de direção. Sem um pastor, a ovelha se perde. A ovelha não tem esse senso. E Davi quer fazer aqui um paralelo às ovelhas do divino pastor. Isso acontece conosco. Porque nosso coração é inclinado ao pecado, por isso, eis a razão pela qual Deus nos conduz através da voz. Eu quero que você entenda aqui a poesia de Davi, a profundidade de Davi. Davi diz, assim como eu, como pastor de ovelhas, na minha expertise e na minha experiência, eu precisava conduzir, muitas vezes falando com elas, chamando-as. Deus nos conduz através da sua palavra. Ovelha que não tem palavra de Deus é uma ovelha perdida, sem direção. Por vezes eu encontro pessoas, ovelhas, sem direção, angustiadas, perplexas, aflitas, sem um senso de para onde devo ir, como devo resolver, sem palavras, sem a voz do pastor. Davi quer trazer a ideia, quem sabe, irmãos, do Salmo 119, versículo 11, guardo no meu coração as tuas palavras, a tua voz, para não pecar contra ti, Senhor Deus. A ovelha precisa de voz, a ovelha precisa de um direcionamento, e o texto nos diz que ele guia as nossas vidas, ele que nos dá direção, e bendito seja o nome do Senhor por isso. Os catecismos da nossa igreja ensinam-nos que as escrituras são a regra infalível de fé e de prática. É a palavra, irmãos. É a palavra que precisa guiar a nossa vida. Guia-me pelas veredas da justiça. Eu preciso ser conduzido pela palavra. E é interessante que um pastor nunca conduz sua ovelha por caminhos errados. Pelo contrário, o pastor as tira de caminhos errados e tortuosos. Assim nos diz a palavra. É Deus que nos conduz. Quem ama a palavra de Deus será próspero. Quem medita de dia e de noite será próspero. Tudo o que faz será bem sucedido. É aquele que tem a direção da palavra, que ama a palavra, que é conduzido pelas veredas da palavra, da justiça, por amor do seu nome. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Eu preciso perguntar todos os dias ao meu coração, o que é que eu quero? Mas eu preciso perguntar todos os dias, o que é que o pastor quer? O que é que o pastor quer? Hoje é o primeiro dia da semana, queridos. Com toda certeza, diante da sua experiência enquanto profissional, ou enquanto sacerdote do lar, ou enquanto, quem sabe, membro que compõe aí uma família, você tem muitas demandas para resolver. Quem sabe você entra no culto hoje, canta louvores e sabe as demandas que você tem para resolver amanhã. Pergunta ao pastor, pastor, o que é que o senhor quer para mim? Qual a direção do Senhor? Como eu posso compreender a direção do pastor? Lê a palavra. Peça a Deus que Deus fale contigo. E quem sabe nesta noite Deus está falando contigo. Bendito seja o nome do Senhor. Ele que nos dá a direção, mas o cuidado de Deus também é tipificado aqui pelo consolo. Verso 4. Olha que texto maravilhoso, irmãos. Versículo 4. Esse pastor cuidadoso, ele nos consola. Ele nos traz o consolo. Descanso, direção, consolo também. Olha a palavra, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei mal nenhum, porque
tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado, eles me consolam. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei se vocês perceberam aqui, a ideia aqui na tradução em português. Davi não diz, se eu andar. Ele usa a expressão, ainda que eu ande. O que você entende por isso, queridos? A ideia do texto aqui é que os vales, eles são inevitáveis. Para crente também, irmãos. Não é se eu andar, ainda que eu ande. Porque algumas pessoas imaginam o seguinte, quem sabe um dia, se eu tiver alguma dificuldade, você vai ter, querido. Não tenho dúvidas disso. Ainda que eu ande, ainda que os vales se apresentem, porque todo cristão atravessa momentos sombrios, todos nós. Mas eu não sei também se você percebeu que a ideia tônica do texto muda aqui. Há uma mudança importante do texto. Note bem, até o versículo 3, Davi fala sobre Deus. E a partir do versículo 4, ele fala diretamente com Deus. Tu estás comigo, Senhor, louvado seja Deus. Tu estás comigo. Ele fala diretamente, não há dúvidas no coração de Davi. Ele é o consolo. Tu estás comigo nos campos verdes. Nós aprendemos sobre Deus nos vales. Nós aprendemos sobre Deus nos momentos mais difíceis. Nós aprendemos sobre Deus. Tu estás comigo, ainda que eu ande pelo vale, Senhor Deus. Ainda que os dias difíceis, ainda que as provações, ainda que os esbarros da vida, ainda que as enfermidades, ainda que as privações, elas cheguem diante da minha casa, eu tenho certeza, tu estás comigo, tu és o meu consolo, aleluia. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele disse que as maiores lições da vida cristã, elas são aprendidas nos vales, não nos picos, não nas alturas, mas nos vales. Martin Lloyd Jones vai dizer, as experiências profundas que nós temos com Deus são nos vales. São nas dificuldades. Eu não sei se você entrou aqui em dificuldade, querido, mas se você entrou em dificuldade, está aqui nesta noite, é porque você está tendo experiências profundas com Deus, aleluia. De orar, de buscar, de chorar, de dizer, Deus, só o Senhor sabe o que eu estou passando. São experiências profundas nos vales, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo, porque tu estás comigo. O pastor promete a sua presença, aleluia. Sabe o que é isso? Olha a expressão usada, aliancista, Yahvé está comigo, nada me faltará. Eu quero dizer para você nesta noite, há consolo no pastor divino, aleluia. Há cuidado no pastor divino. Mas vejam, como é que Davi fecha esse segundo bloco? Ele nos fala sobre a vitória que o pastor nos concede. Olhem comigo o versículo 5, por gentileza. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Veja, o cuidado aqui é tipificado pelo descanso, pela direção, pelo consolo e pela vitória. O texto fala sobre vitória, irmãos. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas o texto, Davi diz que não necessariamente ele remove os nossos inimigos. Eu não sei se você já fez essa oração, Deus arranca esses inimigos da minha frente. Seria mais fácil para a gente, irmãos, na nossa leitura, mas vocês percebem que ele não remove os inimigos, ele demonstra sua soberania diante dos nossos inimigos, mesmo em meio aos vales, mesmo diante dos nossos inimigos, o nosso pastor está conosco, e se ele está conosco, nós somos mais do que vencedores, aleluia. O texto vai dizer o seguinte, é vitória, irmãos, a imagem aqui é um banquete de honra. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. O Senhor não apenas livra suas ovelhas, mas o texto diz que Ele as exalta, Ele as unge com óleo, e diz a palavra que faz o cálice transbordar. Interessante que Herman Bavinck vai dizer o seguinte em seu comentário, olha, a graça de Deus não apenas supre, a graça de Deus transborda, mesmo em meus inimigos, mesmo diante dos levantes dos inimigos, é o Senhor que prepara a mesa na presença dos meus adversários, Ele que unge a minha cabeça com óleo, Ele que me dá segurança, o cálice transborda, diz a palavra que Ele que nos conduz em triunfo, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Sabe o que é isso, querido? Cuidado, mesmo em meio aos inimigos, o texto diz, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Interessante que algumas vezes
vezes, nesta caminhada pastoral, eu ouvi alguém falando assim: pastor, minha vontade é que Deus pudesse exterminar as pessoas que se levantam contra mim. Eu quero crer que ninguém aqui nunca pensou isso, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vocês já pensaram, né, gente? Deus extermina. Vamos ser sinceros, irmãos. Você nunca fez uma oração assim, só você e Deus, ninguém sabe. Deus, se o Senhor quiser levar, leva logo, Senhor. Vai confessando teu pecado aí, irmão. Sabe o que esse texto me ensina, queridos? Quando Yahvé está comigo, eu não preciso fazer essa oração. Porque em tempo oportuno Ele exaltará. Ele levantará. E o texto diz: prepara uma mesa na presença deles. Sabe por quê? Porque a vitória na vida de um crente não é uma barganha para humilhar o inimigo, mas a vitória é um triunfo para que a glória de Deus seja apontada e o nome do pastor, do Yahvé, seja exaltado em nome do Senhor. O inimigo reconhece. O inimigo diz: Deus agiu. Tem um poder aqui agindo. Tem alguém agindo. Tem uma manifestação de um milagre aqui. Por isso, eis a razão pela qual o cuidado também aqui é tipificado pela vitória. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. É uma dependência aqui muito clara, queridos. Não olhar para os adversários. Mas Davi nos convida a olhar para a mesa. Quem prepara a mesa, queridos? O Senhor. Quem governa a situação? O Senhor. Quem terá a palavra final nesta mesa, nesse banquete? O Senhor. Ele que unge a cabeça, Ele que faz o cálice transbordar, Ele que age, Ele faz como lhe apraz, Ele que abre portas, Ele que exalta e abate. Ele é o pastor que consola e que traz direção, Ele que está conosco todos os dias, é Ele que traz a vitória. Aleluia. Por isso que Davi diz: se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vamos fechar esse texto, irmãos. Primeiro falamos sobre o poder desse pastor, Yahvé. Falamos sobre o cuidado desse pastor. Mas o texto termina sobre a segurança do pastor divino. Não poderia terminar de maneira diferente, irmãos. Vamos ler juntos? Olha como esse texto termina. Vamos ler juntos. Versículo 6, e aí fecharemos este Salmo 23. Todos juntos: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei. Amém. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Interessante, quando você lê a expressão aqui no original, ela é muito mais forte. Bondade e misericórdia não apenas seguem. A ideia do texto original é perseguem. É diferente. E veja que poesia, irmãos. Sabe quem está falando sobre perseguição? Davi, que foi perseguido por Saul. Davi fala assim: eu sei o que eu estou falando, irmão. Eu sei o que é esconder. Você vai para um lado, o perseguidor não desiste o tempo todo. Não desiste. Saul queria destruir Davi, ele perseguia Davi. Eu não sei quem já passou por uma situação de ser perseguido por alguém. Eu não sei se já passaram por isso, irmãos. Permita-me contar uma historiazinha rápida aqui na bênção. Em meados de 97, 96, para quem é da igrejinha sabe que eu vou falar, culto e doutrina. Culto e doutrina, irmãos, uma bênção lá na igrejinha. E terminou o culto e doutrina, nós ficamos ali conversando na porta da igreja. E conversávamos eu, meu irmão Júnior, Zélia, irmã Zélia, George, e não lembro quem estava com ele. Conversávamos, e lembro-me muito bem que eu estava do lado passageiro, tá? Porta fechada. Todo mundo foi embora da igreja. Meu pai estava atendendo no gabinete. Eu fiquei encostado aqui na porta do passageiro. Meu irmão Júnior sentado, a porta do motorista aberta. Meu irmão sentado, que demorou muito, irmãos, mais de horas conversando. E começamos a conversar. Eis que surge ninguém. Quem conhece aquela rua sabe que é esquisita. Década de 90 ali. Era mais de 10 horas da noite. Aguardávamos o atendimento. E aguardando meu pai e o Júnior para ir para casa. Eis que surge alguém do nada com um revólver na esquina da igrejinha, irmãos.
O carro não estava na porta da igreja. Para quem conhece, fica mais fácil. A 500 metros, já tinha muita gente no culto, a 500 metros, o carro estava estacionado já próximo da primeira esquina da igrejinha. E o carro estava lá. Naquela esquina, eis que destampa lá um homem, um cidadão de camiseta, nunca esqueço, e puxa um revólver e fala assim: vou lhe matar. A gente viu aquilo, irmãos. Eu lembro que a reação do George foi puxar Júnior para dentro do carro, deram a volta e foram embora. Resumo da ópera: eu e o cara na rua. Eu digo: rapaz, realmente o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas se depender até do meu irmão, tudo faltará, porque foi embora todo mundo. Ficou eu e o cara. Irmãos, a minha reação naquela hora, e o revólver brilhava assim na esquina, uma distância próxima assim. E eu, na minha cabeça, foi assim: rapaz, eu sei que se eu ficar correndo em zigue-zague, ele não vai acertar. Se ele estiver bêbado. E daquela esquina para a igreja, eu acho que eu bati todos os recordes possíveis em correr em zigue-zague, gente. Porque eu saí correndo assim, zigue-zague, e não tinha ninguém na rua, gente, para chamar. Eis quando eu cheguei na porta da igrejinha, que eu olhei, gente, do nada, esse rapaz que estava se aproximando com o revólver, ele leva uma queda. Você acha que ele estava bêbado, mas ele levou uma queda absurda, ele cai no chão, assim. Eu digo: rapaz, eu acho que o anjo deu uma rasteira nele, porque ele caiu com uma força assim, inexplicável, ele cai no chão. Só que eu não fui ver o que aconteceu. Eu tranco a porta, eu fecho a porta de madeira, eu nem vou no gabinete, eu deito no chão da igreja ali, encosto na porta de madeira e começo a orar: meu Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. Daqui a pouco eu vejo a polícia se aproximando. Eu digo: olha, lá vem meus irmãos queridos. Aí chega a polícia, eu saio, segurança, encosto lá na calçada. O pessoal, todo mundo preocupado comigo. Eu sei que vocês estavam muito preocupados comigo. Eu senti isso na prática. Aí o pessoal, o Jorge me abraça, eu juro: rapaz, a gente foi atrás de uma polícia. Eu percebi. Agora, daqui que essa polícia chegasse, eu estava já na glória com o pastor divino. Irmãos, o sentimento de ser perseguido é extremamente, traz ao coração do homem fragilidade à alma. Eu tinha certeza: eu vou morrer. Não tinha dúvida, vou morrer, hoje eu vou morrer. Eu nunca vi um revólver tão próximo. Eu vou levar um tiro aqui, vou morrer. Eu entrei ali e eu fiquei angustiado. Depois que a adrenalina baixa, eu sentei naquela calçada, penso numa coragem. Eu fiquei assim: meu Deus do céu. E o policial: você está bem? Eu estou bem, agora eu estou bem. Com esses irmãos em Cristo, eu estou no paraíso, irmãos. Isso aqui é uma proteção. O texto diz que Davi fala assim: a bondade e a misericórdia certamente me seguirão. Eu fiz uma aplicação para a minha vida naquela hora que me perseguiu ali. Não foi aquele bandido, aquela pessoa que estava armada, alcoolizada, que me seguiu ali, perseguiu. Que é maior foi a bondade e foi a misericórdia de Deus. Aleluia. Sabe o que Davi quer dizer aqui? A perseguição de Saul é ínfima, pequena, diante da perseguição da bondade e da misericórdia de Deus. Eu quero dizer para você nesta noite: Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus bondoso. E vejam, as duas palavras usadas aqui por Davi revelam algo impressionante. A bondade de Deus nos concede aquilo que nós não merecemos. Isso é bondade. Ele nos concede o que nós não merecemos, bondade. Já a misericórdia de Deus nos poupa daquilo que nós merecemos. Bendito seja o nome do Senhor. E Davi vai dizer o seguinte: essas duas companheiras caminham conosco todos os dias. Todos os dias, irmãos. É bondade e misericórdia me perseguindo todos os dias. Você acordou hoje, meu irmão? Tem bondade e misericórdia te perseguindo. Você veio para a igreja? Tem bondade e misericórdia contigo, meu irmão. Você vai sair da igreja? Tem bondade e misericórdia te perseguindo. Você vai pegar teu carro, vai sair, vai se locomover, vai acordar amanhã, vai trabalhar, indo e voltando. É a bondade e a misericórdia de Deus te perseguindo. Maior do que Saul, maior do que aquele homem alcoolizado, maior do que aquela pessoa que se levanta contra você no trabalho. Bondade e misericórdia certamente me perseguirão todos os dias. Aleluia. Isso revela, irmãos, de maneira muito clara, esse pastor divino, poderoso, esse pastor que traz segurança. E note bem, querido, bondade e misericórdia certamente me seguirão. Não há no coração de Davi nenhuma dúvida sobre isso, todos os dias da minha vida. Eu quero lhes dizer que não se resume aos domingos, não se resume aos dias bons, mas todos os dias.
E diante dessa verdade, qual é a resposta de Davi a este cântico? O texto termina dizendo, olha comigo, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos repetir, irmãos, finalzinho do texto, e habitarei. Eu não sei se vocês entenderam o texto. O texto fala sobre uma ovelha que vai caminhando e que termina em casa. Eu estava lendo alguns comentaristas, eles falam da ideia escatológica, que tudo termina em casa, irmãos. A gente vai para casa. A gente vai para casa. Como ovelhas estamos caminhando. O pastor leva para onde? Para casa. O pastor sai com a ovelha, caminha, alimenta, dá descanso, dá refrigério, dá passos verdejantes, mas ele reúne todo o rebanho e leva para onde? Para casa. Para a casa do pastor. Nós estamos indo para casa, irmãos. Eu estou indo para casa. Você está indo para casa? Você vai chegar seguro lá. Porque o pastor divino está conosco, aleluia. É um compromisso aqui do salmista. O pastor conduz suas ovelhas até a glória. A ideia aqui é escatológica. Jesus não nos salva parcialmente. Ele nos salva, Ele nos conduz, Ele conduz os escolhidos até o fim. A ideia aqui de perseverança dos santos. Ele nos conduz até o fim. John Murray, ele fala o seguinte, que a segurança do crente repousa não na força da sua fé, mas a segurança do crente repousa na fidelidade daquele em quem ele crê. Nós não tememos o futuro. Eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Nem a morte pode nos separar da presença do nosso pastor. Aleluia. É para sempre. De forma ininterrupta. O mesmo cuidado que cuida hoje aqui, cuidará amanhã. É o mesmo pastor que nos conduz nesta vida e nos receberá na eternidade. O bom pastor nos conduz, porque a bondade e a sua misericórdia nos perseguem todos os dias das nossas vidas. Aleluia. Amém. Eu quero concluir, querido, esta palavra nesta noite, dizendo ao teu coração. Você entendeu a palavra, querido? Salmo 23. É que o pastor nos conduz em todos os momentos. Ele que nos guia, Ele que nos sustenta, Ele que está conosco nos vales. Ele é o mesmo pastor que nos receberá em sua glória. Por isso nós podemos dizer nesta noite. Vamos ver juntos? Início do Salmo 23, versículo 1, e bem forte, querido. Quem sabe a tua fé está extremamente abalada, quem sabe a tua relação com o pastor divino está extremamente abalada, quem sabe você está distante desse pastor, mas eu quero te convocar, eu te convido a ficar em pé, querido, a se colocar em pé, a que você possa, em alto e bom som, você possa dizer nesta noite o que está escrito no versículo 1 do capítulo 23, toda igreja bem forte, queridos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu quero ouvir só as irmãs falando, bem forte, irmãs. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Os homens, o Senhor. Aleluia. Olha que certeza do salmista, irmãos. Se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará no presente, nada nos separará do seu amor no caminho e nada nos impedirá de chegar à casa do Pai. Nada. Se Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. E se nada nos falta, de nada nós precisamos. Ele é suficiente para todos nós. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Amém, Senhor.